Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de comportamento de funções e vamos ver pontos de máximo e mínimo de uma função. Vamos lá? Então, hoje na aula, nós vamos ver máximos e mínimos de uma função. A primeira definição que nós vamos ter é de pontos de máximo e mínimo global de uma função. O que isso quer dizer? Seja um ponto P no domínio da função, a gente diz que esse ponto é um ponto de máximo global da função se, quando aplicar a função nesse ponto, o resultado for maior ou igual à função aplicada em qualquer outro ponto do domínio, tá? A mesma coisa com o ponto de mínimo global. Se eu aplicar a função nesse ponto, ela tem que ser menor ou igual ao resultado aplicado em qualquer outro ponto do domínio. Então, ele vai ser máximo ou mínimo global, porque o resultado vai ser sempre maior ou menor do que qualquer outro ponto que eu pegar no domínio todo da função. Então, como exemplo, a gente tem aqui uma parábola com concavidade para baixo. Esse ponto aqui, que está no vértice da parábola, ele é um ponto de máximo global, porque nenhum outro ponto, se eu aplicar a função nesse ponto, vai ser maior do que ele. Todos os pontos aqui, a gente vê que estão, quando eu aplico a função, né, estão abaixo da função aplicada nesse ponto, tá? Mesma coisa acontece com uma parábola com concavidade para cima, né? O ponto do vértice aqui, ele vai ser um ponto de mínimo global, porque todos os outros pontos, quando eu aplicar a função, o resultado vai ser maior. E aí a gente tem a definição de máximo e mínimo local. Então, a gente tem um ponto no intervalo, e esse intervalo está no domínio. Então, a gente vai chamar de máximo ou mínimo local o ponto em que, quando eu aplico a função, ele vai ser maior do que ela aplicada nos pontos que estão ali bem próximos a ele, em um intervalo do domínio, não no domínio todo. Então, o P vai ser um ponto de máximo local se, quando eu aplicar a função nesse ponto P, ela for maior ou igual que qualquer X num intervalinho em que o ponto P faz parte. Então, ali, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, fecha um intervalinho com P ali no meio, e eu posso dizer que ele é um ponto de máximo local porque ele vai ser maior do que qualquer outro que está ali perto dele. A mesma coisa com o mínimo local. Quando eu aplicar a função, vai ser menor ou igual que o resultado aplicado em qualquer outro ponto que está nesse intervalinho também, tá? Então, aqui para exemplificar, tem um ponto de mínimo global aqui, que é o ponto x2, né? Porque em todo o resto do domínio, a gente vê que os valores, quando aplicados na função, são maiores do que ele. E aí eu tenho o ponto x1 e o ponto x3, que são pontos de máximo, tá? Só que x1, ele é um ponto de máximo local. Por quê? Localmente aqui, no intervalinho perto dele, quando eu aplico a função no ponto x1, o resultado é maior do que ela aplicada em qualquer outro ponto. Mas não é no domínio todo. Por quê? Porque eu tenho aqui, por exemplo, ó, a função aplicada no x3, que é maior, né? Ou qualquer outra que está acima, né, dela aplicada no x1. Então, eu digo que o ponto x1 é um ponto de máximo local, porque localmente, ali perto dele, quando eu aplico a função, ele tem um valor máximo. Aí aqui, x3, eu posso dizer que é um ponto de de máximo global, tá? Porque no domínio todo, não tem nenhum outro ponto que, quando aplicar a função, dá um valor maior, tá? Então, essa é a diferença do ponto de máximo ou mínimo local e global. A gente vai estar falando de pontos de máximo e mínimo local. Então, os resultados que a gente vê nessa aula vão ser para encontrar pontos de máximo e mínimo locais, tá? Não vamos garantir que eles sejam globais. Então, eu tenho f, uma função derivável em P. Uma condição necessária para que P seja máximo ou mínimo local é que a derivada no ponto P seja igual a zero. É uma condição necessária, mas não é suficiente. O que isso quer dizer? É necessário que isso ocorra, mas isso ainda não garante que ele vai ser um ponto de máximo ou mínimo, tá? A gente vai precisar fazer mais coisas para garantir que seja máximo ou mínimo. Quando a gente encontra aqui esse ponto, onde a primeira derivada dá zero, a gente vai chamar esse ponto de ponto crítico. Então, a gente deriva a primeira vez, encontra um ponto crítico, e aí a gente vai aplicar esse resultado para verificar se esse ponto crítico é um ponto de máximo ou mínimo. Então, a gente tem f derivável, de segunda ordem, e contínua no intervalo i, tal que p faz parte desse intervalo. Se a primeira derivada for igual a zero no ponto P,
e a segunda derivada no ponto P for maior que zero, P vai ser um ponto de mínimo local. Se a derivada for igual a zero e a segunda for menor que zero no ponto P, então P é um ponto de máximo local. Se a segunda derivada for igual a zero, a gente não pode afirmar nada sobre o ponto. Talvez ele seja um ponto de inflexão, mas talvez não também. Tá? Então, se for igual a zero, a gente não afirma nada se é máximo, nem que é máximo nem mínimo local. Não tem como a gente afirmar sobre esse ponto. Então, aquele mesmo exemplo da aula passada, né, do x ao cubo menos 2x² mais x menos 1, a gente já aplicou a primeira derivada e já encontrou aqui, para fazer aquele estudo de crescimento e decrescimento, os nossos pontos críticos, né, que são os pontos onde a primeira derivada é igual a zero. O que a gente faz para saber se esses pontos são pontos de máximo ou mínimo? Já aplica esses pontos na segunda derivada da função. Então, eu vou aplicar na segunda derivada da função o 1 e o 1/3. Então, a segunda derivada, 6x menos 4. Quando eu aplico o ponto 1, eu obtenho 2 como resultado. Né? Aplicar o ponto 1, né? Eu substituo aqui o x por 1. 2 é maior que 0, então o ponto 1 é um ponto de mínimo. Tá? Então, 1 aqui é ponto de mínimo. Quando eu aplico o 1/3, que é o outro ponto crítico, e substituo aqui, eu fico com menos 2. Menos 2 é menor que 0. E se é menor que 0, então é ponto de máximo. Então, 1 é ponto mínimo e 1/3 é ponto de máximo. Mínimo local é máximo local. Então, aqui a gente fez aquele gráfico também na aula passada, só para ilustrar. Aqui a gente tem o ponto 1/3 e aqui a gente tem o ponto 1. Então, num intervalinho aqui, né, num 1/3 e num intervalinho aqui do 1, a gente pode falar que 1/3 é ponto de máximo local e que no 1 é um ponto de mínimo local. Né? A gente não garante que seja global. Um outro exemplo, seno de x mais cosseno de x, no intervalo de 0 a π sobre 2. A primeira derivada, cosseno menos seno de x. Né? Derivo o seno cosseno do cosseno menos seno. Igualando a zero, eu tenho cosseno de x igual a seno de x. Então, lembrando aqui que x está no intervalo entre 0 e 2π, o valor aonde de x, né, aonde o cosseno é igual a seno, é o π sobre 4, né, que está aqui dentro desse intervalo. Então, π sobre 4 vai ser o nosso ponto crítico. O que a gente faz agora para saber se é ponto de máximo ou mínimo? Aplica na segunda derivada. Então, a primeira derivada deu cosseno menos seno. Segunda derivada, derivada do cosseno menos seno, seno cosseno. Então, menos seno, menos cosseno. Vou aplicar o ponto π sobre 4. A derivada do seno e do cosseno no ponto π sobre 4 são ambas iguais à raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, quando eu faço menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, eu fico com menos 2 raiz de 2 sobre 2 igual a menos raiz de 2. Esse resultado é menor que zero. Se ele é menor que zero, então o nosso ponto x igual a π sobre 4 é um ponto de máximo local. O exemplo que eu vou dar agora é um exemplo onde a gente não está estudando comportamento de função, né? De certa forma está, mas aplicado aqui à otimização, né? Produção e otimização. Então, uma lata cilíndrica foi feita para receber 1 litro de suco. Quais as dimensões em centímetros dessa lata que minimizarão os custos da compra do metal? Então, eu sei que essa lata tem que caber 1 litro, o volume dela, então eu conheço, e eu preciso das dimensões da lata para que o custo seja mais baixo. Então, eu preciso que a área da lata seja o menor possível, mas que ela seja cilíndrica e que ela tenha um volume, né, que comporte 1 litro. Então, para minimizar a área do metal, para minimizar o custo, eu vou minimizar a área do metal. O que eu sei, né, que vai me ajudar a resolver isso? Eu sei o volume do cilindro, que é πr ao quadrado H, e eu sei que ele é igual a 1000 centímetros cúbicos, né, que é 1 litro. Então, daqui eu posso ter uma expressão para H, dependendo do raio, certo? Então, só isolei aqui o meu H.
E eu sei calcular, sei a fórmula para calcular a área desse cilindro, né? Então, eu tenho aqui a tampa, tenho o fundo e tenho aqui as laterais desse cilindro, certo? Então, 2πr ao quadrado são as duas áreas aqui, que são da tampa e do fundo, e 2πrh é a área aqui das laterais do meu cilindro. Então, o que eu vou fazer para minimizar essa área, para tentar encontrar o mínimo dessa área? Eu vou primeiro utilizar o valor de H, substituindo aqui, para que a minha área dependa somente do raio. Fazendo isso, eu vou aplicar a primeira derivada, encontrar um ponto crítico e verificar se ele pode ser um ponto de mínimo, tá? Então, substituir aqui o H, e aqui π por π é igual a 1, então eu obtive essa expressão para a área, que depende só do raio. Calculando a primeira derivada da área, né? Lembrando que eu estou derivando aqui em relação a R, que é uma função de R. Aqui eu caio o 2, eu fico com 4πr, né? E aqui derivando o 2000 sobre R, eu fico com menos 2000 sobre R ao quadrado. Reescrevendo essa expressão, eu obtenho esse quociente. E aí, para eu encontrar um ponto crítico, isso tem que ser igual a zero. Para essa expressão ser igual a zero, eu preciso que o que está aqui dentro seja igual a zero, né? Porque o raio, ele é maior que zero, né? Não posso ter aqui uma divisão por zero. E o que eu multiplicar aqui por 4, se for zero, vai dar zero sobre o raio, que é o que a gente busca, que é zero. Então, eu preciso que πr ao cubo menos 500 seja igual a zero. Então, preciso que o R seja igual a raiz cúbica de 500 sobre π. Então, esse é o nosso ponto crítico, certo? E aí eu preciso verificar se ele é um ponto de mínimo. Se ele é um ponto de mínimo, então, correto, é o que a gente queria, porque encontramos um valor de raio, né, que minimiza a área do cilindro. Então, para verificar, a gente vai aplicar a segunda derivada. Então, fiz o cálculo da segunda derivada, aplicando a regra do quociente de derivada. Aqui só fiz essa divisão por R à quarta e obtive essa expressão, que é 4π mais 4.000 sobre R ao cubo. O que eu faço agora? Eu substituo o nosso ponto crítico aqui no raio e verifico se é maior que zero. Se for maior que zero, então ele é um ponto de mínimo. Então, eu vou substituir o R, que é a raiz cúbica de 500 sobre π. Né? Aqui, como eu tinha um R ao cubo, eu consigo eliminar essa raiz cúbica. E aí eu fico com 4π mais 8π, que é igual a 12π. 12π é maior que zero, então esse é um ponto de mínimo, tá? Então, se esse raio é um raio mínimo, vou substituir ele aqui na expressão de H, encontro a altura também, e aí eu encontro as dimensões tanto do raio quanto da altura, que vão minimizar a área desse cilindro, e mesmo assim vou manter o volume padrão lá de 1 litro, que era o que era esperado, certo? Então, na aula de hoje, a gente viu como aplicar máximos e mínimos, né, de uma função para minimizar custo, para minimizar a área do cilindro, e como que a gente encontra esses pontos em uma função. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima aula.